Existem diversas ferramentas de LLM hoje no mercado. Três delas se destacam. Primeira, o ChatGPT, a primeira LLM, a primeira IA que ficou conhecida pelas pessoas e é a mais popular hoje em dia. Segunda, o Claude ou Cláudio para os íntimos. E terceira, a do Gemini. Obviamente, existem muitas outras ferramentas, existe o Grok, por exemplo, existe o Llama, existe o Perplexity, enfim, infinitas LLMs diferentes. E o DeepSeek também é uma opção, vale a pena mencionar. E cada uma delas tem a sua característica particular, cada uma delas foi treinada, foi criada por uma empresa diferente. E cada uma delas tem um propósito diferente. Algumas delas são de código aberto, como por exemplo é o caso do DeepSeek. O que significa ser de código aberto? Significa que qualquer pessoa pode baixar e rodar ela na sua própria máquina. Obviamente, vai ter que ser uma máquina muito boa, mas qualquer pessoa poderia ter acesso ao código-fonte, qualquer pessoa poderia colocar esse modelo para rodar na sua máquina, na sua empresa. Já, por exemplo, modelos como o ChatGPT, o Claude, o Gemini, que são modelos proprietários ou modelos particulares, ainda não se pode fazer isso. A única forma de você utilizá-los é utilizando a própria interface que essas empresas disponibilizam ou utilizando a API delas. Mas calma, não vamos complicar, vamos se focar no básico aqui. E até porque o objetivo da aula de hoje é outro. O meu objetivo aqui é te convencer de que existe uma dessas três LLMs mais famosas e se destaca das outras. Embora cada pessoa vai ter a sua LLM preferida, e o mesmo vale para qualquer área da sua vida, cada pessoa vai ter a sua preferência para time de futebol, para político, para qualquer outra coisa, e não é diferente para as LLMs, né? Cada pessoa vai ter a sua preferência. No meu caso é o Gemini, eu não nego isso, eu utilizo muito o Gemini no meu dia a dia, e é justamente dessa LLM que nós vamos falar na aula de hoje. O objetivo aqui é te convencer que o Gemini está um pouco à frente dos outros. E vale a pena mencionar que quando eu digo que está à frente, eu não quero me dizer assertividade, eu não quero me dizer a geração de código, eu não quero dizer que está à frente em qualidade da resposta. Porque para isso existe um ranking, vou deixar aqui na tela, por exemplo, a última atualização desse ranking com as várias LLMs que existem no mercado. Mas o que eu quero deixar aqui é que o Gemini é a mais completa de todas. Por que isso? Porque o Gemini é uma das poucas LLMs, aliás, a única LLM, por exemplo, que tem a capacidade de analisar vídeo atualmente. Obviamente que isso pode mudar no dia seguinte que eu postar esse vídeo, né? Então vale a pena sempre filtrar isso aí. Mas então, o Gemini é uma das poucas LLMs que é capaz de gerar código, gerar textos, interpretar PDFs, arquivos diferentes, gerar planilhas, gerar relatórios, gerar slides para você, gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio, uma infinidade de coisas. O Gemini é muito completo e é justamente isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Daqui a pouco vocês vão estar vendo a minha tela do computador e juntos nós vamos destrinchar por completo a interface do Gemini. Vamos destrinchar todas as opções escondidas que estão ali para que você saia desse vídeo aqui sabendo utilizar o Gemini melhor que 99% das pessoas e a extrair todos os seus recursos, beleza? Então, sem mais delongas, bora pra aula, bora pra mais um vídeo. Fica aqui rapidinho, pessoal, um adendo antes de a gente começar o nosso vídeo, rapidinho. Acontece quando eu gravei a parte prática desse vídeo, foi um pouco antes de lançar uma nova versão da interface do Gemini. Inclusive, ontem eles lançaram essa nova versão e eu acabei gravando o vídeo antes disso. Então, quando vocês verem minha tela e vocês forem colocar isso na prática, vocês vão ver que a interface do Gemini está levemente diferente, mas tudo que eu falei vai estar lá ainda assim, você vai conseguir encontrar essas mesmas opções, só vai estar um pouquinho diferente a interface, mas nada que vai atrapalhar a sua usabilidade, vai atrapalhar a sua navegação e, enfim, esconder ferramentas. Não, tudo tá lá, só tá de uma forma mais bonita, uma forma diferente. Beleza? Então agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela agora. Eu tô aqui com a interface do Gemini aberta. Para você acessar ela é muito simples, abre o Google, digita Gemini, primeiro link que aparecer, não tem erro. Aqui na interface do Gemini, mostra para vocês várias ferramentas que tem aqui dentro, tudo nessa interface e mostrar o quão poderosa ela pode ser e o melhor de tudo isso gratuito. Obviamente, quando a gente fala gratuito, a gente tem que entender que não existe nada 100% infinitamente de graça, né? E vai ser gratuito com uma certa limitação, com uma certa capacidade. Você não vai conseguir criar 50 imagens na versão gratuita. Você não vai conseguir criar vídeo na versão gratuita.
mas você vai conseguir fazer muita coisa e vai quebrar um galho demais. Então, só para mostrar para vocês, estou aqui na versão gratuita, pode ver que vai aparecer aqui, ó, fazer upgrade para Google AI Plus. Para mostrar a diferença, para provar que eu não estou usando a versão Pro, eu tenho aqui uma outra conta, minha conta profissional mesmo, que tem a versão Pro. Você pode ver que aqui, ó, tem um coloridinho aqui em volta da minha conta, tem um Pro aqui do lado, enquanto nessa minha outra conta, versão que é a minha conta de testes, não tem isso, né? Tá aqui fazer upgrade. Se clicar aqui em ferramentas, pode ver que não tem a opção de gerar vídeo, enquanto aqui na versão Pro tem a opção de criar vídeo. Mas é somente essa a diferença. E aqui então vamos passar pelas várias opções. Obviamente, se eu estou aqui com o chat aberto, se fizer uma pergunta ele vai me responder. Se eu fizer, enfim, pedir alguma curiosidade, fizer algum comentário, pedir ajuda, ele vai me ajudar com tudo que eu pedir. Seja problemas de matemática, problemas de história, seja dúvidas sobre remédio, sobre qualquer coisa. Obviamente, questão de remédio e saúde, sempre é melhor consultar um especialista, né? Mas no geral, para coisas do nosso dia a dia, que é um quebra-galho gigantesco. Aqui embaixo a gente já tem algumas pré-opções, né? Então pode clicar aqui em criar imagem, ele já vai mostrar todas as opções aqui pré-definidas para criar imagem. Então se eu quiser criar uma imagem estilo esboço, né? Eu vou clicar aqui, vou digitar o que eu quero, né? Vou anexar fotos que eu queira, clicando em adicionar arquivos, e pedir para ele criar então uma imagem para mim. Se eu quiser criar uma música, mesma coisa, criar música que vai ter os vários estilos pré-definidos, tá? Os estilos pré-definidos, posso digitar aqui a letra, posso escrever o que eu quero que ele faça, ele vai fazer também, a gente já vai, né, adentrando nisso. Tem outras coisas, me ajude a aprender, aqui ele já vai acessar as características do Notebook LM, então, enfim, tudo aqui vai ser uma pesquisa aprofundada sobre os vários temas, ou sobre o tema que você quiser aprender aqui. Melhora meu dia, enfim, e assim por diante, né? Clicando aqui em ferramentas vai ter a mesma coisa, né? Só que de forma diferente. Aqui em Canvas é a parte de, geralmente, criar criar slide, criar documento, enfim. Mas, e aqui, esse outro recurso, né? Deep Research, que ele vai fazer uma pesquisa na internet. Para isso você pode pedir para ele pesquisar, novamente, no Google, pode pedir para ele pesquisar no seu Gmail, pode pedir para ele pesquisar no seu Drive, no seu chat do Google, e enfim, ou se quer subir arquivos aqui, então se quer subir ali para ele um livro, por exemplo, um livro de direito, ou um livro que ele não foi treinado com isso, por exemplo, né? E fizer perguntas, ele vai pesquisar naquele livro, naquele PDF, vai analisar, vai destrinchar e vai responder tudo aquilo que você está perguntando. Então você vê quanta coisa tem aqui nessa interface, quantas ferramentas, quantas habilidades tem aqui dentro. E obviamente aqui no cantinho direito a gente também tem a opção de áudio, né? Então você pode falar aquilo que você quer que vai ser escrito aqui, né? Até para facilitar a sua vida. E aqui também a gente tem algumas opções. Então a gente tem aqui o Google, o Gemini 3, que é a última versão que saiu do Gemini, do modelo de IA do Google. A gente tem a opção rápida, que é para respostas rápidas, que não requerem um pensamento. A opção de raciocínio, que ela é utilizada para problemas mais complexos, onde a IA vai ter que pensar para te dar uma resposta. Então, se colocar ali toda uma problemática, né, de situação, vamos pegar aqui um exemplo, uma questão assim de Enem, alguma questão de faculdade, ou alguma, por exemplo, assim, alguma situação acontecendo na sua vida, você quer que ele te ajude a resolver um problema que aconteceu contigo, né, um problema pessoal. Você vai colocar aqui o texto do que aconteceu, vai colocar a sua visão, a visão das outras pessoas, e ele vai usar o raciocínio, né? Ele vai fazer toda uma cadeia de raciocínio que a gente chama de raciocínio em cadeia, digamos assim, né? Porque ele vai sendo uma coisa, ele vai pensar, vai te responder, o que ele respondeu ele já vai automaticamente inferir para fazer uma outra resposta. Então ele vai pensando e vai te dando todo um raciocínio, né? Uma cadeia de raciocínio para te dar uma resposta de um problema complexo que você trouxe para ele. Também a gente também tem a opção Pro, né, que é mais utilizada para programação. Então, para quem quer desenvolver funções complexas, desenvolver sistemas, desenvolver sites, coisas mais avançadas aqui que você vai encontrar isso. Também a parte de matemática, então, parte de cálculo, física, para quem está na faculdade, essa parte aqui é muito útil. E, obviamente, quanto mais eu pedir, então, se eu usar um modelo rápido, obviamente que eu vou poder usar aqui diversas vezes, fazer diversas perguntas e eu não vou estourar o meu limite diário
Se eu usar raciocínio eu vou ter um pouco menos, se eu usar a versão Pro, provavelmente eu vou ter umas 4, 5, 10 interações aqui no chat, ele já vai bloquear por questão do limite gratuito, né? E obviamente para cada coisa aqui também, né? Posso criar talvez, se eu não me engano, eram de 10 a 20 imagens na versão gratuita, talvez um pouco menos, depende muito do horário que você está fazendo isso, então provavelmente agora não seria um bom horário, porque o pessoal está em casa, vai ter várias pessoas utilizando essa ferramenta, várias pessoas podem pedir para criarem mais e obviamente que a ferramenta vai dar preferência para quem tem a versão Pro. Então, se você pedir para ele criar a imagem agora, 9 horas da noite, você vai conseguir criar menos imagens do que se você pedisse, por exemplo, às 3 da manhã, né? Ou tipo de manhãzinha. Enfim, é só para a gente entender todo o contexto geral aqui. E obviamente eu não estou sendo patrocinado pelo Google, tá? Queria muito, inclusive Google patrocina nós aqui, mas é só porque é uma ferramenta que eu utilizo muito e ela tem muitos recursos mesmo centralizados num lugar só, beleza? Então vamos dar aqui prosseguimento. O objetivo da aula de hoje não é só falar aqui das várias ferramentas do Google, mas também mostrar uma em particular, que é a opção de Deep Research, que é uma ferramenta sensacional para você que quer pesquisar alguma coisa. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que você queira se mudar de cidade, ou você queira morar sozinho. Você vai fazer aqui, você vai usar o Google para fazer isso para você. Então vamos colocar aqui um exemplo prático para a gente entender isso. Então aqui, coloquei aqui um exemplo para a gente entender. Eu coloquei boa noite G, é como eu gosto de chamar o Gemini, tá? Lembrando bem de tratar bem a IA. Não vai mudar nada na resposta, mas é sempre muito bom ser educado. Estou pensando em começar a morar sozinho. Gostaria de morar em Florianópolis. Poderia fazer uma estimativa dos gastos que eu teria para morar em um bairro próximo da praia, com luz, água, internet e demais contas fixas do mês. Além disso, me traga dicas e coisas prioritárias e necessárias para quem está pensando em morar sozinho pela primeira vez numa cidade barra estado novo. E vamos colocar aqui a opção de raciocínio, ele vai sair do Deep Research, mas a gente clica de novo aqui, não tem problema. As fontes vai ser do Google mesmo, e quando a gente der play, ele vai começar a fazer todo o processo aqui para nós. E só para abrir um parênteses aqui, não estou pensando em morar em Florianópolis, tá? Aqui é só um exemplo meramente ilustrativo. Mas de fato essa é uma ferramenta aqui que, se existisse na época que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro para trabalhar com IA, teria facilitado muito a minha vida. Mas enfim, aqui ele já está iniciando o projeto, né, de pesquisa que eu pedi para ele. Então aqui, ó, está o plano que eu montei, me avise se precisar de algumas alterações antes de eu começar a pesquisar. Então colocou aqui, pesquisar em sites, todas as coisas que ele entendeu que seriam importantes eu saber para ir morar em Florianópolis. Então, primeiro ponto que ele elencou como fundamental, pesquisar o custo médio de aluguel para apartamentos de um quarto ou estudos em bairros próximos da praia, em Florianópolis, etc, etc. Estimar os custos mensais de serviços básicos em Florianópolis, incluindo eletricidade, taxa de água e esgoto, levantar valores médios de taxas adicionais comuns na região, condomínio, IPTU. Então aqui tá o planejamento. Se você quiser, você pode editar esse plano, colocar mais coisas. Se você estiver satisfeito com o que ele elencou aqui, iniciar pesquisa. Ele vai começar agora a pesquisar em dezenas e dezenas de sites e montar toda essa análise, todo esse resumão para você que você precisa saber sobre isso, que ele já está abrindo. Não estou fazendo nada, vocês estão vendo aqui em tempo real tudo que está acontecendo. Ele está abrindo os sites, fazendo todo o mapeamento, toda a questão da logística. Olha, ele está pesquisando aqui em 22 sites diferentes, ele vai mostrando aqui todos os sites que ele está abrindo. E assim, esse aqui é só o começo, né? Agora ele vai começar a olhar outro enfoque, né? Uma outra ponto importante. Já colocou aqui mais sites, já está em 40 sites diferentes. E assim por diante. Conforme ele for adentrando aqui em cada um daqueles 8 tópicos que ele tinha elencado, ele vai pesquisar mais e mais sites diferentes. Aqui, ó, já está em 47 sites. Eu vou aqui pausar, quando ele terminar de fazer essa nossa pesquisa, a gente volta aqui para discutir. Então aqui, pessoal, ele finalizou a pesquisa. A gente for começar aqui a descer, ele trouxe muita, mas muita coisa mesmo, olha só. Quanta informação que ele trouxe. E aqui ele também vai deixar todos os sites que ele utilizou para montar toda essa análise para você. Então vamos começar aqui só para a gente entender o quão complexo é isso, né? Que a transição de vida independente, uma nova metrópole exige um planejamento que transcende a mera observação de planilhas de custo, tal. Ele vai falar sobre a questão do IDH, vai falar sobre a questão do custo de vida lá, as taxas que você vai pagar, vai falar
os valores baseados em cada região que você pode morar, qual vai ser o custo médio mais ou menos, vou falar um pouquinho de cada região, a estrutura detalhada dos valores fixos que você vai ter que pagar, né, por mês e por ano, sobre a questão de internet, igual eu comentei, infraestrutura, IPTU, questão das garantias, né, quando você vai fazer o seu primeiro aluguel, a logística da mudança, né, toda a questão de manuseio de carga, de custo, de se fazer uma mudança de um lugar para o outro, a questão de veículo, e aqui ó, o que a gente pediu para ele, né, de montar um roteirinho, né, das coisas que são fundamentais, coisas que são muito importantes quando você vai morar sozinho, né, pela primeira vez. Então ele colocou aqui a prioridade de coisas que você tem que fazer, né, em cada ambiente da casa, questão de planejamento, que você vai precisar de alimento e custos, questão da mobilidade urbana, enfim, tantas outras coisas que ele vai trazer, a questão de segurança, que é muito importante, qualidade de vida, e enfim, então o que tudo ele trouxe aqui pra gente, e no final ele colocou até um valor aqui mensal estimado, obviamente que ele pegou um aluguel aqui padrão, né, num determinado bairro, e valores aqui médios, né, obviamente pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas assim, o principal aqui não é a gente se focar nos valores, ou no que ele falou ou não, né, o principal aqui é mostrar o quão poderosa é essa ferramenta. Aqui eu peguei um exemplo bem simplesinho, né, bem bobinho até, digamos assim, pra gente entender, mas ele pesquisou em dezenas de sites, trouxe toda um resumão detalhado pra gente. Se a gente quiser, a gente pode exportar isso também para o Google Docs, tem integração, a gente pode compartilhar o link, a gente pode criar até um infográfico, um resumo por áudio. Então, você vai ter a IA vai gerar uma voz humana, né? Não é aquela voz robótica, que vai ler tudo isso aqui pra gente, né? Vai debater os pontos principais aqui desse texto. Então, você vê o quão poderosa que é essa ferramenta do Google. Isso aqui vale para muitas outras coisas. Então, você quer fazer uma viagem, quer montar um roteiro, aqui você vai conseguir pesquisar tudo isso. Você quer, por exemplo, fazer um determinado passeio, você quer ir para um cruzeiro, talvez, você consegue pesquisar aqui quais são os melhores cruzeiros dentro da faixa de preço que você consegue pagar. Você quer, por exemplo, alavancar seu Instagram, quer saber como é que você pode melhorar o seu nicho, melhorar os seus conteúdos, você pode pesquisar aqui também. Você está querendo fazer o TCC da faculdade, isso aqui pode te ajudar também. Obviamente o TCC eu recomendaria até você usar o Notebook LM, que é o que a gente viu na aula passada, mas as duas ferramentas estão totalmente relacionadas. Aqui é algo muito mais pontual, né? Então, você quer um trabalho da faculdade, pode usar isso aqui para fazer o trabalho da faculdade. O Notebook LM ele vai fazer uma análise muito mais completa e te dá mais opções, né? De você gerar slide, de gerar gráfico, de gerar cards para te ajudar a estudar. Então, enfim, o Notebook LM é um pouquinho mais completo, e ele vai deixar essa análise salva para você poder depois cruzar com outras e até usar aquela análise para realimentar. Mas enfim, isso aí a gente falou na aula passada, né? Mas aqui para a gente entender o quão poderosa é essa ferramenta e gratuita, né? Provavelmente a gente conseguiria fazer mais uma ou duas análise dessa e usar o chat comum também, né? E aqui então, só para a gente fechar esse nosso passo a passo aqui, utilizando as várias ferramentas do Gemini, da Google, né? A gente também tem aqui do lado, abrindo aqui o menuzinho lateral, né? A gente tem a questão dos notebooks, aqui relacionado com o Notebook LM, que a gente viu na aula passada. Também tem a questão dos gems, né, que são especialistas, são coisas prontas que a gente consegue utilizar. Então aqui a gente tem até alguns especialistas que a própria comunidade fez. Então questão de um especialista para receitas, um especialista para aprender com o YouTube, ou alguns outros para ajudar você a criar um livro, para gerar ideias, consultoria de carreira, parceiro de programação. E se a gente abrir, tem alguns outros, editor de textos, coach para estudos, né? Você também pode criar o seu próprio gem, que inclusive vai ser o conteúdo da próxima aula. A próxima aula a gente vai te ajudar a criar 2 gems personalizadas. Uma delas para a criação de imagens, ou seja, você vai ter um especialista completo para te ajudar a criar imagens belíssimas com muita facilidade, né? Então você vai dar um prompt inicial, ele vai fazer toda uma análise, vai te fazer perguntas e respostas, então você vai interagindo com a IA para criar o melhor prompt, para criar a melhor imagem possível. E o segundo gem que a gente vai criar na aula que vem vai ser de geração de vídeos. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, na sua vida, para facilitar, para automatizar alguns processos. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas elas.
ou se tem algum elogio, alguma crítica, alguma reclamação, ou até sugestões de próximos vídeos, também deixa aqui no comentário. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário será muito bem-vindo e vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. Também já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo do mundo da IA, porque todos os dias a IA está mudando, todos os dias está surgindo tecnologias novas e o meu objetivo aqui é trazer todas elas para você de forma simples, de forma prática, de forma que vai agregar no seu dia a dia. E no próximo vídeo aqui desse canal, dando um spoiler para você, a gente vai falar sobre especialistas, como criar especialistas, principalmente no Gemini, que é a interface que nós aprendemos na aula de hoje, mas que vai servir para qualquer outra interface diferente, para qualquer outro modelo que você escolha. Mas, sem dar mais spoilers, aguarde o próximo vídeo desse canal. Novamente, se inscreva se ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que vai vir nas próximas semanas. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!